Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Quando você machuca um pedacinho, uma unha, uma beiradinha de uma unha, você sente que aquilo te incomoda o dia inteiro, parece que todo o corpo dói, porque toda hora aquilo que bate ali, dói o corpo. A gente nunca fica bem porque aquele pedacinho tá machucado, ou se a gente tropeça, a gente machuca o pé, a gente anda com dificuldade, todo o corpo pena por causa do pé, se dói a cabeça, tudo na nossa vida, eu não suporto dor de cabeça, então um pouquinho, aquele choquinho que me dá de dor de cabeça, eu já fico desesperada, porque eu não tolero dor de cabeça. E o nosso corpo, ele é composto por várias partes, e todas essas partes, elas são importantes. Se uma sofre, toda sofre, e se tudo tá bem, a gente está 100% bem. E essa palavra não é uma palavra que eu estou dizendo ou uma conclusão que eu estou chegando. Na palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós temos olho, boca, nariz, braço, perna, mão. Nós temos muitas partes no nosso corpo. E tudo isso vira um todo. E no versículo 26, ele diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A palavra do Senhor diz isso. Então, as conclusões que nós tiramos são baseadas na palavra de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer para você a importância da sua família, a importância da sua casa. Muitas vezes, um irmão briga com o outro, o marido briga com a esposa se estressa com o marido, estressam com os filhos com os pais, e vão deixando criar ranços, e vão deixando criar aquelas intrigas, às vezes são pequenininhas, mas vão tomando uma grande proporção, como um pequeno cortezinho que não é cuidado, inflama, infecciona e fica muito grande. E quando nós entendemos que não vivemos só e que Deus colocou uma família para nós, nós precisamos honrar o projeto de Deus. Nós precisamos honrar o propósito de Deus. É na nossa família que nós devemos encontrar o apoio. É na nossa família que nós devemos encontrar paz. É na nossa casa que a gente deve ter desejo para voltar, é para ela. A gente não deve viver uma vida onde a nossa casa seja o pior lugar, mas a nossa casa tem que ser o nosso maior acolhimento, é a nossa casa. Mas isso não vai partir de 4 paredes, isso vai partir da atitude de cada um. Por isso o Senhor está dizendo aqui que nós precisamos entender as partes do corpo. E uma família, ela tem uma parte do corpo que é o marido, uma parte do corpo que é a esposa, outra parte do corpo que são os filhos, outra parte do corpo que são os pais que coordenam os filhos. Então, tudo isso vai coordenar, tudo isso vai alinhar um propósito e um projeto de Deus. Porque a família, ela faz parte do que o Senhor criou no início. Quando o Senhor ainda não tinha criado toda essa multidão, só tinha Adão e Eva, o Senhor já disse que deixa o homem pai e mãe, se une a sua esposa e se torna os dois uma só carne. Mas naquela época não tinha nem pai nem mãe. Só tinha os dois. O Senhor já estava dizendo para a eternidade como que a família seria constituída. Deixa o homem pai, deixa a mãe, se une a sua esposa e se torne os dois uma só carne. E depois eles se multiplicam, vão ser fecundos e vão povoar a terra. Isso o Senhor falou quando existia somente um homem e uma mulher. E o Senhor, ele já deixou para nós toda uma orientação. O Senhor fala para nós que o marido, ele deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E quando o Senhor, ele nos traz essa direção, essa orientação, ele diz, o homem, ele tem o papel de ser o sacerdote do lar, é um homem que ele tem a responsabilidade da cabeça da casa. O homem, ele tem que ser aquela pessoa em que toda a sua família vai se abrigar debaixo dos braços dele, porque é aquela pessoa que acolhe, é aquela pessoa que protege, é aquela pessoa que supre, é aquela pessoa que se preocupa, é o pai. A mãe, por outro lado, a esposa, essa esposa, ela está submissa ao marido, ela está vinculada ao marido, ela está atrelada ao marido. Não vive um casal que vive se conflitando, não vive. Se nós andarmos pela palavra do Senhor, nós vamos ver que o Senhor, ele criou perfeitamente as coisas. E o ser submissa não é ser cabeça baixa, mas é ser aquela mulher que ela seja sábia, é uma mulher que não afronta, é uma mulher que ela estrutura a casa dela. E esse casal, estando dentro dos papéis que Deus determinou para eles, eles vão criar seus filhos debaixo da palavra de Deus. Os filhos vão honrar seus pais. Isso é o que o Senhor está trazendo para nós. Há uma necessidade de comunhão na família, há uma necessidade de relacionamento como o Senhor ensinou, o Senhor determinou.
O Senhor fala com os pais, ensina seu filho o caminho que deve andar, porque quando eles forem velhos não vão se desviar deles. E nós vemos tantos filhos que são a cara do pai, a cara da mãe. Fala assim, nossa, mas vocês são iguais. E às vezes não é o rosto, mas as atitudes, o comportamento, porque foram bem criados pelos pais, pelas mães, com princípios e valores. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter um lar, uma família baseada na palavra de Deus, aonde o que dói em um, dói o outro. O que alegra um, alegra o outro. Precisamos ter em nossos lares palavras de motivação, palavras de apoio, palavras de incentivo, palavras de estima. Precisamos demonstrar o amor de Cristo. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, pai, mãe e filhos também devem ser um em suas casas. Eu quero deixar essa mensagem para você hoje, porque nós vemos o quanto as famílias hoje estão sendo destruídas, o quanto as famílias estão sendo desfiguradas, estão sendo menospreciadas, né? E a gente precisa mudar a nossa ótica. E nós precisamos fazer da nossa casa a casa que o Senhor preparou e determinou para que fosse, para que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. E que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.